Prezados alunos, excelente curso. Meu nome é João Carlos Batista de Souza, tenho formação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal, também tirei o curso pela Pontifícia Universidade Federal do Paraná, na pós-graduação em Marketing e o meu mestrado em Administração. Atualmente atuo como diretor de Relacionamento e Produção numa instituição regional. Além disso, presto consultorias em diversas empresas e ministro aulas em diversas instituições de ensino. Vamos começar a aula falando um pouco sobre gestão estratégica. A grande importância da gestão estratégica atual é para que você possa consolidar toda a visão institucional a atingir um objetivo específico. Não adianta nada nós termos uma empresa, uma organização, sem termos uma visão futura, uma tendência ou uma necessidade, um objetivo a ser alcançado. Por isso, quando a gente fala em gestão estratégica, nós estamos falando em tentar buscar alcançar objetivos e metas institucionais, para que a organização possa ser sustentável ao longo do seu tempo. No próximo slide, vocês podem observar algumas literaturas que eu trouxe para vocês. É importante identificarmos, que são livros atualizados que falam sobre Balance Scorecard, estratégias competitivas e alguns clássicos como a Estratégia do Oceano Azul e Estratégia Competitiva de Michael Porter. O principal objetivo dentro desse processo, quando a gente fala em análise estratégica, é identificar que, quando nós falamos, propriamente dito, num planejamento estratégico, é buscar analisar o ambiente de competição e considerar para elaborar suas estratégias organizacionais. Ou seja, temos que compreender o que acontece no mercado como um todo, o que acontece fora da sua organização, de todo o ambiente externo que acontece da empresa e também os fatores internos dessa organização. Ou seja, tudo que envolve diretamente ou não a empresa nesse primeiro momento. Por exemplo, desde uma guerra em um país diferente, o quanto isso pode impactar na sua organização. Quando fazemos um planejamento estratégico, é fundamental compreendermos todos os fatores e atores que vão impactar diretamente na nossa empresa. No próximo slide, é importante entendermos a origem do termo estratégia. Sun Tzu, há 500 anos antes de Cristo, falou, de certa forma, o que ele entendia como estratégia. Ele dizia o seguinte: todos os homens podem ver as táticas pelas quais eu conquisto, mas o que ninguém consegue ver é a estratégia a partir da qual grandes vitórias são obtidas. Estratégia vem de stratégos, stratos e agos, visão do comandante. Ou seja, a partir do momento que o comandante percebe dentro de um certo planalto, por exemplo, ou dentro de uma montanha, ou enfim, ele consegue ver as estratégias de guerra, ele consegue anteceder o que pode vir a acontecer. E assim tomar as suas decisões a respeito daquela ação que a sua tropa irá tomar. A partir daquele momento, com Sun Tzu, começou-se a trabalhar muito das estratégias em guerra. E assim, a estratégia como um todo nasceu. E até hoje nós temos e utilizamos várias estratégias militares para que, dentro das organizações, para que a gente possa atingir alguns objetivos. Para que tudo isso possa acontecer, tem alguns pontos que são extremamente importantes para a tomada de decisão e para que nós podemos definir assim uma estratégia ou um planejamento estratégico. O primeiro ponto que eu quero levar em consideração é a respeito sobre ética. Qualquer organização que a gente esteja, nós precisamos trabalhar com ética. No próximo slide, vocês podem verificar que eu tenho um professor chamado professor Clóvis de Barros Filho, ele, juntamente com o professor Karnal e o professor Cortella, falavam e discutiam sobre o que era ética. Há muita confusão a respeito desse assunto. Porém, eles conseguiram identificar ou definir claramente o que é ética de uma forma muito simples. E eles dizem o seguinte, que a ética nada mais é do que a inteligência compartilhada a serviço de uma convivência aperfeiçoada. Ou seja, todas as pessoas dentro de uma organização com as suas inteligências, trabalhando de forma organizada, pensamento, atingir objetivos comuns, de forma compartilhada, até que se atinja uma convivência aperfeiçoada.
Como Aristóteles também disse, né, que trabalhamos sempre de uma forma virtuosa, dentro de um equilíbrio, é buscar objetivos sustentáveis e condizentes com aquilo que a empresa busca. Se nós não trabalhamos com ética, fica com uma certa dificuldade de nós atingirmos os nossos objetivos, porque hoje o mercado já não admite mais que a gente tenha ou qualquer tipo de atuação que não seja de forma ética. Esse é um ponto fundamental que vai nos garantir e vai nos embasar a nós construirmos cada vez mais um planejamento estratégico consistente e sustentável. O segundo ponto, a partir do slide seguinte, é com relação à comunicação. Comunicação não é o que eu digo, mas é como o outro percebe. Hoje se há uma grande discussão a respeito sobre comunicação. A comunicação é o grande problema de todas as empresas. Eu já visitei mais de 5.000 empresas nesses 30 anos de carreira que eu tenho. Em todas elas, 100%, o primeiro e o grande problema que existe numa empresa é a questão da comunicação. Quando falamos em estratégia, isso acaba se agravando muito mais. Por exemplo, é muito raro uma empresa, né, é mais cada vez difícil, não diria raro, mas é muito difícil, um plano estratégico, ou seja, a diretoria, presidente, construir a sua estratégia e saber comunicar a todos como ela deve ser feita. Nós temos alguns planos, e nós vamos ver daqui para frente, que quais são esses planos dentro de uma empresa. Eu tenho a diretoria e a presidência com a qual trabalho estratégica. A partir dali eu tenho o tático operacional, ou seja, de superintendência, gerência, supervisor e assim por diante. Como eles percebem essa estratégia? Como eles identificam essa estratégia? Como eles têm que atuar em cima dessa estratégia pré-definida? O problema da comunicação, ele é grave e continua sendo um dos grandes pilares dos insucessos que acontecem dentro das organizações. Então, foquem muito na questão de como se comunica. Esse é um ponto fundamental também, em conjunto com a ética, para que seja garantido todo o processo e que seja contínuo até o final na sua execução. Pode acontecer problemas? Podem. Ele não é inflexível, muito pelo contrário. A estratégia ela vai se mudando ao longo do caminho, mas sempre tentando buscar aquela essência que foi definida na visão da organização. No próximo slide, nós identificamos algumas coisas que são importantes também dentro da empresa. Se a empresa não souber se rejuvenescer, crescer e partir de entendimento de todos os movimentos que acontecem dentro ou na nossa sociedade ou no nosso planeta, fica muito difícil ela conseguir identificar novas tendências, novos movimentos e assim por diante. Uma das dicas que eu sempre digo, rejuvenesça. Rejuvenescer é fundamental e diariamente. Perceba o que está acontecendo no mercado, perceba o que os concorrentes estão fazendo, perceba o que os nossos clientes estão querendo. Se nós não conseguirmos estar em constante relacionamento com esses stakeholders, provavelmente a gente vai chegar a algum ponto de erro. Muitas empresas faliram porque não souberam vir os seus clientes e não souberam vir o seu mercado. Então é importante para que todos saibam, um planejamento estratégico, ele não é inflexível, ele é muito flexível, porque em algum dado momento, alguma coisa pode acontecer e ter que renovar ou refazer a sua visão, a sua missão, até mesmo os seus valores, e se adaptar ao que está acontecendo ao mundo naquele momento específico. Outro ponto que eu quero levar em consideração nos próximos slides é com relação a alguns itens que são fundamentais para o entendimento. Acompanhe no material. O primeiro ponto é redução da angústia organizacional. O que seria isto? As empresas, quando não sabem exatamente o que está por vir ou o que está acontecendo, pois hoje nós vivemos um mundo de certa forma incerto, extremamente dinâmico, nós aumentamos o nosso nível de angústia, porque nós não sabemos qual decisão tomar. Temos muitos valores que a gente vem carregando ao longo da nossa história. E a organização também, pela sua tradição, ela vem sendo construída com base em diversos valores. Chega algum momento que precisam ser trabalhados. Se eles não forem adaptados e se não tiver algum tipo de trabalho em cima disso, todo o planejamento organizacional passa a ser arriscado, porque não se tem ainda uma visão estratégica do que fazer a partir daquele momento. Quanto mais você conhece o ambiente, quanto mais você conhece a empresa dos seus pontos internos, maior a sua probabilidade de sucesso.
pois assim as tuas tomadas de decisão não serão tão, entre aspas, angustiantes para serem tomadas. Elas vão ser muito mais firmes. O segundo ponto, dentro do nosso slide, é uma aplicação estratégica. A aplicação estratégica é como que nós comunicamos e como nós fazemos com que essa estratégia é implementada. Grande parte dos insucessos ocorre na implementação, seja por falta de envolvimento do corpo funcional, seja por falta de conhecimento dos nossos concorrentes, seja por falta de negociação específica com os nossos fornecedores, da falta de entendimento do mercado internacional, enfim, são N fatores que podem impactar no nosso sucesso. Sendo assim, olhando para o nosso slide, entendemos que a aplicação estratégica ela é fundamental para que se evite qualquer tipo de riscos ou de não cumprimento dessas metas. O terceiro ponto é a felicidade. É uma coisa interessante quando a gente fala muito em felicidade e são itens que até pouco tempo eram pouco explorados. Quando a gente fala numa felicidade organizacional, é poder trabalhar principalmente o clima organizacional. Estrategicamente, até alguns anos atrás, quando falávamos em departamento pessoal, era algo apenas funcional e operacional. A partir de alguns anos para cá, começou-se a discutir sobre gestão de pessoas. E agora uma gestão humana, um entendimento de todos os stakeholders envolvidos, todas as pessoas envolvidas, não só as pessoas que trabalham para nós diretamente, mas os indiretos também e toda a cadeia produtiva que está linkada a essa organização. A sorte, ela depende do seu nível estratégico implementado, ou seja, quanto maior a sua capacidade de entendimento do que está acontecendo em todos os ambientes, maior a sua implementação estratégica, maior é o nível, entre aspas, do que as pessoas falam, aquela empresa teve sorte. Na verdade, com a gente olhando aqui para o slide, não é bem isso. Felicidade é uma sorte aliada a uma inteligência organizacional com a sua alma, ou seja, todo o capital organizacional envolvido, a sua cultura implementada, a sua cultura sendo de forma divulgada, de forma transparente, adaptando-se aos momentos, porém sem perder a sua essência. O quarto ponto no slide, a gente pode entender que é a potencialização da sua ação. Spinoza, quando falava sobre a potencialidade de ação, ele afirmava que quanto mais aquilo você faz, fazendo aonde você gosta, com quem gosta e por que gosta daquilo, maior a sua potencialidade de ação. Ou seja, nós, quando fazemos aquilo que gostamos, dentro de uma empresa onde admiramos, com as pessoas em volta na qual trabalhamos de forma positiva, obviamente que cada vez mais nós vamos ter a nossa potencialidade de ação levantada e elevada. Isso nos promove a busca cada vez mais de aprimoramento, sempre objetivando ultrapassar a nossa capacidade produtiva, ou seja, entender que podemos fazer mais, às vezes com menos recursos, mas com muito mais alegria e de forma descontraída, sem ter impactos negativos no nosso dia a dia. Voltando ao slide, o quinto ponto, que não deixa de ser tão importante, a certeza do que a empresa é. Entender o que a empresa é compreender qual é a sua missão, o porquê que ela existe, qual é a sua composição de valores, ou seja, os valores que embasaram aquela empresa até chegar àquele momento. E principalmente aonde a empresa quer chegar, o que nós chamamos de visão. Porque nesse ponto, quando nós entendemos aonde a empresa quer chegar, fica muito mais fácil de compreendermos quais objetivos e metas devemos traçar ao longo desse caminho. Nós vamos ter um norte a ser seguido, nós vamos ter a capacidade de compreender, dado ao mundo dinâmico e incerto que nós vivemos, quais são os caminhos que podem ser árduos ou não de chegar naquele objetivo geral. Sendo assim, esses pontos nos fundamentam a poder compreender, a partir de agora, como se formaliza ou como se formula um plano ou um planejamento estratégico. Porque esse é o nosso grande objetivo. Quando a gente fala em gestão estratégica, é compreender esse plano como um todo. Como ele nasce, como ele é desenvolvido, a partir do momento que você cria objetivos
e a partir do momento você implementa para que as coisas comecem a dar certo e alcance o primeiro objetivo comum. No próximo slide, nós vamos trabalhar um pouco sobre o que é estratégia. Porém, tem algumas coisas que o Mitzenberg, em 98, escreveu que são fundamentais. Vou ler para vocês aqui o slide para que a gente possa compreender com mais dinamismo. Estratégia como um plano, ou seja, agir de forma consciente e intencionado. Quando você tem uma estratégia como um plano, você determina praticamente onde você quer chegar. É rápido, estratégico e a implementação ela é imediata. Eu quero fazer a contratação de um grupo de pessoas para a execução de um trabalho específico. Isso é uma estratégia como um plano. Voltando ao slide, o segundo ponto, estratégia como padrão. São ações englobando o resultado de um comportamento. Os comportamentos vão mudando, os padrões vão mudando conforme o tempo vai passando. Veja o advento do Uber, Airbnb e outras mais empresas. Essas empresas e além das outras concorrentes começam a se adaptar por uma ação ocorrida fora daquele padrão pré-existente. Assim, voltando ao slide, as ações englobando o resultado de um comportamento específico que originou toda essa mudança. No terceiro ponto, é uma estratégia como posição, ou seja, é um elo entre a organização e o ambiente, entre contexto interno e externo. A partir do momento que você tem uma empresa, uma indústria, que sempre jogou os seus resíduos no rio ou por algum outro motivo nunca teve a capacidade de fazer uma implementação diferente, por causa desse ambiente na qual as empresas começam a exigir muito mais ética, sustentabilidade ambiental, social, eles se preocupam em reformular o seu processo produtivo. Então, a estratégia como uma posição é a partir do momento que, até então eu trabalhava de forma diferente, a partir desse momento eu preciso ser mais sustentável, porque o mercado exige, o meu cliente final exige, os fornecedores não querem mais ter ou fornecer para nós porque eles entendem que nós estamos impactando negativamente a própria marca deles. E, por fim, a estratégia como perspectiva, ou seja, volta-se para dentro de uma organização, sendo uma forma de percepção do mundo, uma visão. Como perspectiva, eu trago o exemplo da indústria 4.0. Cada vez mais as indústrias têm se transformado digitalmente, indo para esse modelo onde a administração é muito mais tecnológica e a operacionalização é muito mais tecnológica do que manual. Por esse motivo, a estratégia é para uma perspectiva futura do que vem acontecendo, cada vez mais trabalhando numa visão específica da indústria, seja ela por um modelo Lean, uma coisa mais enxuta, ou por um modelo que vá trabalhar de uma maior produtividade ou até mesmo de um crescimento. O próximo slide nos mostra um pouco da sinergia que existe entre a estratégia com alguns pontos que nós falamos até agora. Primeiro, o principal ponto que se trabalha é com relação ao futuro. Temos que ter a sinergia com o futuro, ou seja, transformação e continuidade do negócio. Muitas empresas passam por um processo de sucessão, por exemplo. Os filhos estão assumindo as posições de diretoria e presidência. Então, esse processo de futuro ele tem que ser contínuo, porque cada vez mais os ambientes se transformam e os cenários também vão se transformando. O segundo ponto é a própria liderança. Quem são as pessoas que hoje controlam aquela empresa? A estratégia tem que estar muito vinculada e alinhada a esses valores que não só essa estratégia desses diretores possuem, mas o que a empresa possui também. Eles possuem uma sinergia. Somente assim eu consigo ter um planejamento de médio e longo prazo, ou seja, cumprir a visão da organização. O terceiro ponto são mudanças externas. São as incertezas e riscos que acontecem no nosso dia a dia. Um ataque na Arábia Saudita, numa usina petrolífera, por exemplo, pode impactar no preço do petróleo no mundo inteiro. Um problema democrático entre países pode ocasionar também um impacto entre nós, como está ocorrendo entre Estados Unidos e China, por exemplo. Então, são situações externas que precisamos ficar atentos, porque isso impacta diretamente o nosso negócio. Pode ser um impacto gigantesco ou até mesmo pequeno, porém, sempre haverá um impacto. O nosso quarto ponto, mudanças organizacionais. Os próprios valores, cultura e estrutura.
Recentemente estive numa empresa extremamente tradicional que tinha um certo receio de entrar nesse mundo digital. Atualmente, ela conseguiu abrir as portas para várias startups fazerem alguns trabalhos. Isso sim conseguiu se trazer uma nova dinâmica do seu trabalho, inclusive da sua estratégia futura, mudando todo um conceito que aquela empresa possuía. Ambiente externo, continuamos com as oportunidades e ameaças. Quando compreendemos o que acontece lá fora, podemos saber exatamente aonde isso pode gerar uma oportunidade, mas também onde pode gerar uma ameaça. E, por fim, o nosso ambiente interno, entendendo as nossas forças e fraquezas. Ou seja, o que eu tenho de força, o que isso pode ser potencializado, e as fraquezas, o que eu posso retirar. Ali na frente eu já vou mostrar um pouco como isso funciona dentro de um cenário estratégico, do começo, meio e fim. O nosso próximo slide vai nos mostrar um pouco sobre essa composição entre ambiente interno e externo. Vejam bem, quando a gente fala em ambiente interno, é tudo que está dentro da organização. Então nós temos o nosso público interno, a nossa tecnologia usada, os nossos sistemas, o nosso clima organizacional, a nossa cultura organizacional, tudo que está dentro da empresa. Quando a gente faz a análise do ambiente externo, é tudo que impacta do lado de fora. Como vocês podem ver aqui no slide, é a sociedade como um todo, a economia, o próprio governo impactando diretamente, a mudança de comportamento de consumo do nosso cliente, os nossos fornecedores entrando com novas tecnologias. Todos esses dois lados, eles vão ser direcionados, conforme Porter nos disse, para a construção de um planejamento estratégico. Imaginem o seguinte: você como um médico, talvez vai clarear muito essa visão de um planejamento estratégico. Quando esse médico recebe um paciente, ele tem que compreender aonde esse paciente mora, os riscos que ele ocorre, naquela vivência onde ele está morando. E principalmente, que doenças que ele possui, ou seja, a parte interna do cliente, tudo o que está ocorrendo com ele. A partir dali, ele consegue traçar um diagnóstico perfeito, ou muito próximo da perfeição, e dar de forma correta um remédio para que ele possa melhorar. É uma forma estratégica de atuar com alguém. A empresa é a mesma coisa. Antes de definir, eu preciso compreender o seu lado interno, o seu lado externo, para poder desenhar um planejamento estratégico ou ofertar um remédio correto para que ele possa cumprir aquilo que foi definido na sua visão, ou seja, alcançar os seus objetivos e metas. O próximo slide é fundamental nesse entendimento. Conforme nos diz ali, a estratégia é até linda. O ruim é que algumas pessoas confundem lindo com fácil. Minha avó brincava muito comigo nesses aspectos. Tudo que a gente faz na nossa vida não é nem fácil e nem difícil, é extremamente trabalhoso. O planejamento estratégico é muito trabalhoso, porque ele depende de muitos itens de análise para você tomar a melhor decisão. O planejamento estratégico nos permite reduzir cada vez mais os riscos que ocorra algo negativo ou que a gente perca dinheiro, ou mesmo que a gente possa ter algum tipo de problema no futuro, ou que a empresa quebre, por exemplo. Então, quanto maior o trabalho gasto em cima de um planejamento estratégico, melhor é o seu possível resultado. Sendo assim, o entendimento cada vez mais do ambiente interno e externo fica muito mais fácil a compreensão de aonde eu quero chegar. O próximo slide nos traz um pouco dessas camadas de ambiente. Quando a gente fala em camadas de ambiente, nós estamos dizendo a relação entre o ambiente interno e externo. Johnson, em 2007, fez o seguinte desenho. Nós temos o macroambiente, tudo que está envolto e que seja globalizado e que esteja num raio maior dentro da nossa organização. O país como um todo, os outros países, a economia global e a economia local. A partir do momento que você tem esse conhecimento do macroambiente, você passa a ter um conhecimento um pouco melhor do segmento na qual você está trabalhando e o setor que você está trabalhando. Sendo assim, a partir do momento que você começa a entender o segmento com muito maior profundidade, você parte para o terceiro elemento, que são os concorrentes. Entendimento dos nossos concorrentes, o que eles estão fazendo de diferente, o porquê que eles estão atuando daquela forma diferente, como eles entram ao mercado, o que eles estão conseguindo, o que eles não estão conseguindo, a gente começa a ter uma noção exatamente do que a gente também pode dar errado ou pode dar certo.
Sendo assim, o quarto elemento seria a própria organização. A nossa organização ela é fundamental. Quando eu tenho um conhecimento próprio daquilo que eu tenho de potencialidade de ação, de todo o meu corpo diretivo e funcional, eu consigo perceber se eu tenho a potencialidade de conseguir alcançar as minhas metas e objetivos. Sendo assim, essas são as camadas de ambiente, ou seja, aquilo que vai impactar diretamente na minha organização. O próximo slide é fundamental nesse sentido, entendermos que a organização ela vai ser impactada pelo processo legal, pelo ambiental, ou seja, toda a parte ambiental que nos envolve, até porque a sociedade hoje exige que a gente tenha um comportamento ambiental positivo e sustentável. O terceiro ponto no slide é a tecnologia que nós estamos usando e cada vez mais a tecnologia tem participado dos nossos sistemas. Hoje nós conseguimos, por exemplo, por meio de uma plataforma de CRM, ter o controle de milhares e milhares de clientes, entendendo o seu comportamento de consumo e podendo agir de forma correta com eles. O quarto ponto é a própria sociedade como um todo. Ela vem mudando cada vez mais. A sociedade hoje, se pegarmos essa nova geração, a gente vê mudanças profundas entre a minha geração e a geração dos meus pais. Cada vez mais esses valores vão se mudando, vão se adaptando ao ambiente que a gente vem vivendo. É preciso se preocupar, por exemplo, que cada vez mais as famílias têm se tornado menores. Isso impacta no comportamento de consumo. As pessoas têm gostos diferentes e exigem do mercado situações e consumos diferentes. Entra-se a segmentação de mercado cada vez com muito mais força. Como você cria valor? Esse é um dos pontos importantes quando a gente fala em sociedade como um todo. O quinto ponto é a própria economia. A nossa economia tem ficado estável e tem se comportado de forma estável. Porém, nós vivemos num mundo globalizado e outras economias não têm esse mesmo prospecto. E a gente precisa se preocupar o quanto as outras economias também podem impactar na nossa. E saber exatamente que caminho tomar quando ocorre algum tipo de situação que seja de extrema dificuldade. Um exemplo quando aconteceu em 2008, quando houve um problema sério nos Estados Unidos. E o último ponto é a própria política. A nossa política ela tem um impacto direto na nossa sociedade e nos nossos resultados. Eles conseguem, a política como um todo, e a sua composição, eles impactam diretamente a nossa forma de construir. Eles conseguem criar tanto gargalos como desvincular esses gargalos do nosso dia a dia. É importante nós compreendermos que a política ela é importante, porém ela não pode travar uma economia e impedir que haja o desenvolvimento. Então ainda estamos, por exemplo, no Brasil, num crescimento nesse processo. Como imagem, para vocês perceberem aqui num outro slide, vocês vão entender que a empresa ela sofre diretamente impacto das tendências demográficas que vão acontecendo pelo mundo, o clima econômico que cada vez mais se torna incerto, do mundo global, tendências culturais que elas vão se modificando ao longo do período, condições legais e políticas que também sofrem mutações nesse período, acontecimentos internacionais específicos, como eu citei anteriormente, o caso da relação comercial entre Estados Unidos e China, e principalmente as mudanças tecnológicas. As mudanças tecnológicas vêm para nós, vêm para o mundo, para nos facilitar o processo produtivo de consumo e de relacionamento. Cada vez mais, por exemplo, no uso de um smartphone, você consegue ter acesso a N possibilidades, desde relacionamento, de canais, de redes sociais, de compras online, enfim, de pesquisas. Todas as informações estão dentro de um telefone. Basta clicar e você consegue saber exatamente qual caminho tomar em determinado momento. O planejamento estratégico, ele precisa levar em consideração todas essas mudanças tecnológicas que vêm acontecendo. Porque se nós não adaptarmos ao longo do período, com certeza a gente vai acabar sofrendo algum tipo de impacto. Muitas vezes pode até ser um impacto negativo, positivo, porém, na sua grande maioria, é negativo. No próximo slide, nós vamos observar aqui por que uma empresa deve existir. E tem três grandes perguntas que devem ser feitas. Se fechasse hoje na nossa empresa,
teria qual impacto para os consumidores? O mundo ficaria diferente? Quanto tempo levaria que essa dificuldade de encontrar uma outra empresa? Sabemos que cada vez mais a concorrência vem tomando força na nossa sociedade. Por isso, o impacto, cada vez com o tempo, vem diminuindo. Se você vem diminuindo esse impacto, né, de importância dentro de uma organização, como é que você faz para elevar essa importância? Sempre buscando um diferencial competitivo. Para se buscar esse diferencial competitivo, você precisa ter um planejamento estratégico muito conciso, porém intenso na aplicação de entendimento de valor. Quando a gente fala em valor, ele é diretamente relacionado a todos os benefícios que você entrega a um cliente. Quando hoje, né, antigamente, quando a gente comia, por exemplo, um hambúrguer, um x-salada, enfim, você ia em lugares completamente estranhos ou diferentes e era sempre o mesmo padrão. Começaram a vir com linhas gourmet e outros tipos de modelos de hambúrgueres e cheeseburgers e novas unidades aparecendo, ou seja, cada uma tentando pegar um nicho específico de mercado e também com um diferencial específico. E principalmente, não é só o produto que faz a grande diferença, e sim o serviço que você presta em conjunto com aquele produto. Estrategicamente, isso é muito importante. Só o produto em si não faz muita coisa. Agora, quando você agrega serviços e diferenciais, esse produto passa a ser um grande diferencial no mercado e você acaba, inclusive, não tendo muitos concorrentes do teu produto. O próximo slide é importante porque ali nós vamos compreender um pouco de quando a gente fala de estruturas de mercado. Mercado é a relação entre a oferta, as pessoas ou as empresas que desejam vender bens e serviços, e a procura, pessoas ou empresas que querem comprar bens e serviços. Para isso, é fundamental nós compreendermos que tipo de mercados nós temos. Nós temos três grandes mercados. No próximo slide a gente enxerga o mercado consumidor, que são os nossos clientes, para quem produzir e vender mercadorias ou prestar serviços, e cada vez mais a gente precisa entender esse consumidor, qual é o seu desejo. Falar em foco no cliente já começa a ser ultrapassado, a gente tem que ter foco no foco do cliente, de forma empática compreender o que ele realmente deseja com aquele produto ou com aquele serviço que a gente presta. Qual que é a sua necessidade naquele momento? Qual que é o seu desejo naquele momento para atender às demandas daquele processo? Dando continuidade, você tem um mercado concorrente. Quem produz e vende mercadorias ou presta serviços idênticos e similares aos que você pretende. Fundamental conhecer o nosso concorrente. O que ele faz? O porquê que ele faz de forma diferente? Quais os diferenciais que fazem com que eles nos distanciem dele? E assim compreender também a inclusão do nosso planejamento estratégico ou tentar chegar muito próximo daquilo que ele vem fazendo, ou criar novas formas de diferenciação para nos distanciarmos dos nossos concorrentes. E assim, termos a percepção de valor para o cliente final. E o terceiro ponto é o mercado fornecedor. Quem oferece equipamentos, matéria-prima, embalagens e outros materiais que você necessita para produzir e vender as mercadorias ou prestar os serviços pretendidos. Entendendo o mercado fornecedor, a gente vai conseguir dar insumos para que eles possam, inclusive, evoluir e inovar naquilo que nos fornecem. Desde formatação de novos materiais, de novos insumos que eles utilizam para nos fornecer, novas formas, novos designers. E assim a gente consegue trabalhar de forma muito mais eficiente e eficaz, sempre produzindo algo diferente para o nosso cliente final. Esses três mercados é onde nós atuamos e que nós deveremos compreender com muito mais profundidade. No próximo slide, a gente vai entender também que as estruturas de mercado são tratadas de forma mais complexa nesse trabalho. São modelos que captam aspectos de como os mercados estão organizados. Cada estrutura de mercado destaca aspectos essenciais da interação da oferta e demanda, baseando-se em características observadas em mercados existentes. Em todas as estruturas clássicas, os agentes são maximizadores de lucro, ou seja, eles ganham dinheiro e tentam maximizar os seus resultados. As estruturas de mercado estão sempre condicionadas às três grandes variáveis. Primeiro, o número de empresas produtoras no mercado.
Quanto maior o número de produtoras no mercado, maior o impacto, por exemplo, em preços, em diferenciação do nosso produto e, por fim, a existência de barreiras à entrada de novas empresas. Quanto mais dificultado for a entrada de empresas, melhor a nossa empresa junto a esse mercado existente. Quanto mais a coordenação e prevenção estratégica à entrada, melhor são os resultados que a gente vai poder obter. No próximo slide, dando continuidade a esse assunto, quanto mais nós compreendermos que tipo de mercado que a gente está concorrendo, fica muito mais fácil nós tomarmos todas as estratégias e as nossas decisões. Por exemplo, conforme o primeiro item, quando a concorrência é perfeita, existe um número infinito de firmas com produtos homogêneos e não existem barreiras a entradas em firmas. Ou seja, normalmente você trabalha muito no aspecto de por preço. Ali a disputa é muito por preço de produtos que você vende. Quando a gente fala, no segundo item, por exemplo, de monopólio, é onde existe apenas uma empresa, um produto sem substituto próximo ou com barreiras à entrada de novas firmas. Normalmente são empresas estatais, que não permitem a entrada de novas empresas ou empresas estrangeiras, ou até mesmo nacionais, para concorrer com elas. Então ela domina todo o mercado. Então ela define o seu consumo, ela define a sua oferta e demanda praticamente e os seus preços. O terceiro ponto é a concorrência monopolística ou imperfeita. Existem inúmeras empresas, porém se diferencia no produto, livre acesso de firmas ao mercado. Você tem lá diversas empresas que trabalham com hambúrgueres, outras trabalham com sanduíches diferenciados. Então você tem várias sanduicherias espalhadas pela cidade, mas cada uma trabalhando com um segmento específico. Apesar de haver uma concorrência, elas têm um produto diferenciado que se difere da própria concorrência em si. Porém, ela não deixa de ser uma sanduicheria de forma geral. E o quarto ponto é o oligopólio. É um pequeno número de empresas que dominam o mercado, os produtos podem ser homogêneos ou diferenciados, mas com barreiras à entrada de novas existe uma certa dificuldade, porque o custo de entrada normalmente é muito alto. Então existe um oligopólio de poucas organizações, porque para entrar nesse mercado há um investimento altíssimo e por isso acaba impedindo. Vejam que até agora eu não entrei no planejamento estratégico em si. Eu vim trazendo vários pontos para que você observe que a necessidade, antes de construção de planejamento estratégico, é necessário você compreender todo o mercado como um todo, desde o seu principal cliente, do seu funcionário, até um país longínquo que pode, de certa forma, impactar no seu negócio. Vemos no próximo slide, seguindo a nossa linha de raciocínio, um dos modelos mais importantes, que é as 5 forças de Porter. Porter, para poder fazer uma análise estratégica, se essa empresa poderia ter condições ou não de entrar no mercado, ou ser extremamente competitivo, ele levantou 5 pontos que são fundamentais. Vejamos. O primeiro ponto, poder de barganha dos clientes. Quanto maior o teu poder de barganha com os clientes, melhor o teu resultado efetivo. Ou seja, se você consegue barganhar com o teu cliente, você consegue ter resultados. Quando o teu cliente tem um poder maior de barganha contigo, a tua dificuldade é muito maior, porque você acaba tendo que atender aos desejos desse cliente. O segundo ponto é a ameaça de novos entrantes. Quanto maior a ameaça de novos entrantes, maior o nível de concorrência, ou seja, mais empresas entram naquele ramo que você está atuando. O terceiro ponto é o poder de barganha dos fornecedores. Se você é um industrial, por exemplo, e só tem um fornecedor e só existe esse fornecedor, o poder de barganha dele é muito grande, é gigantesco, porque ele, inclusive, pode determinar se vai ou não vender para você. E ficar na mão apenas de uma pessoa é extremamente complicado. Agora, se você tem lá 30, 40, 100 empresas fornecedoras, o poder de barganha, o seu poder de barganha ele é muito maior. O quarto ponto é a ameaça de produtos substitutos. Por exemplo, você tem uma indústria de fornecimento que trabalha com manteiga. De repente entra um substituto chamado margarina. É um substituto e que pode entrar várias empresas e atuar em concorrência com aquele produto. Apesar de não ser a mesma coisa, são produtos substitutos. Qual é o poder que existe
né, de produtos substitutos no teu negócio ou da empresa que fornece o teu serviço ou produto. E por fim, a rivalidade entre os teus concorrentes. Quanto maior a rivalidade dos teus concorrentes, menor é o teu nível de resultado efetivo, financeiro e de crescimento, porque você sempre vai ter que discutir e disputar com os teus concorrentes uma fatia de mercado. A não ser que você crie um grande diferencial competitivo, um grande valor, um grande benefício que até então não foi utilizado. Antigamente, quando existiam os telefones celulares, havia uma concorrência muito grande. E entrou uma empresa chamada Apple, que entrou com um grande diferencial e que acabou ocupando um grande mercado naquele momento. Ou seja, o market share dele aumentou e muito, porque ele tinha um produto que era completamente diferente e não existia concorrente para aquele tipo de produto naquela época.